E, na tentativa de cumprir a meta fiscal, o governo federal anunciou então cortes no orçamento, né? Já falamos aqui deles, né? Que afetam os ministérios ligados ao agro. Outra medida que o governo então tenta emplacar para fechar então as contas é o aumento do imposto sobre as operações financeiras, o chamado IOF. Quem traz para a gente atualizações ao vivo do Congresso Nacional é o repórter Leandro de Souza. Leandro já chegando por aqui. Muito boa tarde, Leandro. Fala para a gente as tuas informações aí do nosso Congresso. Oi, Simone, boa tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Esse é um dos desafios do governo no mês de junho, que começou agora, sobretudo aqui no Congresso Nacional, esses desafios legislativos. O primeiro deles é essa questão do decreto que trata do aumento do IOF. No entanto, houve uma reação, você sabe, do Congresso Nacional contrária a esta medida. E aí, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, deram 10 dias para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a equipe econômica, elaborar um plano ou apresentar sugestões para compensar o aumento desse IOF, para que este impacto tributário ele não seja sentido, sobretudo, pelo setor produtivo. No entanto, a equipe econômica tem avisado que é preciso, de fato, aumentar a arrecadação em algo em torno de 20 bilhões de reais, algo que já vinha sendo dito pelo ministro da Fazenda. E a proposta do IOF, ela aumenta em 20 bilhões em 2025 e em 40 bilhões em 2026. A sugestão que veio, em contrapartida aqui do Congresso Nacional, em forma de discurso, inclusive do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, foi de que o governo precisaria trabalhar a questão do corte de gastos. O governo que já apresentou uma sugestão no ano passado para cortar 75 bilhões de reais em 2 anos, ou seja, 2025 e 2026, mas isso parece não ser suficiente. Por isso tem toda uma negociação aí envolvendo a questão do IOF. Se for colocado em votação o projeto de decreto legislativo que já tramita na Câmara dos Deputados e que trata da suspensão dessa cobrança do IOF, o governo vai perder. Por isso, abriu a negociação. E aí o próprio presidente da Câmara deixou aberta a porta para que haja uma redução dos incentivos fiscais. O que, na opinião da equipe econômica, é bastante substancial essa proposta, porque o governo enxerga exatamente ali um ponto em que há um buraco na arrecadação do Estado. Claro que, naturalmente, o Congresso, quando aprova medidas desta natureza, busca efetivamente, na medida em que dá esses descontos, incentivar a economia. No entanto, esse dinheiro acaba não entrando no caixa da União, o que provoca, então, esse descompasso entre arrecadação e despesa, que tem sido cada vez mais crescente. Eu procurei conversar com analistas políticos, com pessoas que compreendem exatamente como funciona esse tipo de negociação aí para ajustar as contas públicas, e eles entendem que uma reforma mais profunda na questão dos gastos, ou mesmo uma reforma também profunda no que diz respeito aos gastos tributários, ou seja, a esses incentivos fiscais, ela é pouco provável que aconteça de forma robusta antes das eleições de 2026. Por quê? Porque naturalmente ela tem impacto do ponto de vista da percepção que o eleitorado tem a respeito do desempenho do governo. E aí, aumentar impostos, ou seja, e também tirar a questão de incentivos tributários, isso certamente impactaria numa avaliação negativa da equipe econômica, que inclusive tem lutado bastante para tirar a peste de que é um governo que busca somente aumentar impostos. No entanto, segundo o ministro Fernando Haddad, foram exatamente esses incentivos fiscais que acabaram provocando um rombo de 18 bilhões de reais, e há necessidade agora de correr atrás de recursos para tentar tapar esse buraco. E esse desafio, o tamanho dele, vai ser sentido exatamente como ficarem as negociações aqui no Congresso Nacional. O que há é indisposição do governo em cortar na carne, ou seja, cortar profundamente as despesas, porque isso naturalmente acabaria afetando programas sociais do governo que acabam sendo muito caros, sobretudo para o governo do presidente Lula, principalmente em ano pré-eleitoral, como eu falei agora há pouco. Agora, normalmente o mês de junho já é um mês mais esvaziado. Por quê? Por causa das tradicionais festas juninas, principalmente nos estados do Nordeste do país, algo que é muito importante, dá muita visibilidade, por exemplo, para o deputado, para o senador que frequenta essas festas, eles normalmente participam. Isso naturalmente esvazia bastante a agenda legislativa no mês de junho aqui em Brasília. No entanto, vai haver um esforço aí para tentar concentrar esforços em algumas dessas matérias, como por exemplo a questão do IOF que eu falei agora há pouco.
também o projeto que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, projeto esse que está tramitando numa comissão especial sob a relatoria do deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e aí também há uma tendência de esvaziamento da proposta que foi enviada pelo governo federal. Na medida em que o governo propõe isentar quem ganha até R$5.000, beneficiando até 10 milhões de pessoas com um impacto fiscal de R$25 bilhões, ele vai ter que buscar dinheiro em outros lugares. Por isso, o governo enviou uma proposta aqui para o Congresso Nacional, sugerindo que houvesse um imposto escalonado para quem ganha acima de R$600 mil, ou seja, R$50 mil por mês, até o limite de quem ganha R$1.200.000, que pagaria então o imposto de 10%. Esse imposto escalonado iria de 1% até 10%, acima de R$600 mil, até chegar a R$1.200.000, acima de R$1.200.000, paga 10%. No entanto, a expectativa é de que também haja um esvaziamento, uma fragmentação desta proposta aqui no Congresso Nacional. E talvez até ela venha com um volume de arrecadação inferior àquilo que o governo projeta. No entanto, na análise política que se faz, é muito pouco provável que algum parlamentar, por exemplo, vote contra um projeto dessa natureza, ainda que ela tenha visibilidade para o próprio governo em ano pré-eleitoral. Esse projeto, inclusive, ele é considerado até mesmo bastante populista, ainda que ele cumpra uma promessa de campanha do presidente Lula, porque ele efetivamente vai beneficiar pessoas que ganham R$5.000, ou seja, a faixa de renda menor, uma faixa de renda menor aqui no Brasil, e isso naturalmente acaba também tendo um impacto eleitoral e, claro, está na perspectiva e na vitrine, no olhar da oposição aqui no Congresso Nacional, que deve impor algum tipo de resistência, mas como eu disse anteriormente, é pouco provável que os parlamentares se oponham à aprovação dessa matéria. O que pode acontecer é um esvaziamento da proposta. A questão também que o governo trabalha bastante é para tentar avançar aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, neste mês de junho, no projeto, o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, projeto número 108 de 2024, ele regulamenta o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, um dos impostos de valor agregado que foram criados aqui no Brasil. O primeiro deles é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que unificou os impostos federais, e o IBS, aquele que unificou o imposto estadual com o imposto municipal. E aí é necessário criar, então, um comitê gestor. O governo tem muito interesse em aprovar essa matéria dentro do prazo, em 2025, aprovando aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, ela segue para o plenário e aí volta para uma nova análise da Câmara dos Deputados. E a expectativa é aprovar esse projeto ainda no ano de 2025, porque daí aquele prazo que trata da entrada em vigor por completo da reforma tributária lá em 2032, ele pode começar a correr. Do contrário, pode haver inclusive um atraso neste cronograma. Por fim, tem um movimento político aqui no Congresso que pode sim ter impacto no andamento legislativo, ou seja, nos trabalhos, na aprovação de projetos importantes aqui no Congresso Nacional, que é a questão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os desvios do INSS. A gente viu, por exemplo, que as pesquisas apontam que houve sim um desgaste do governo federal em relação a este escândalo. No entanto, ele é interpretado pela análise política como sendo um desgaste moderado, bastante controlado, dado, sobretudo, o patrimônio político que o presidente da República ainda tem, ainda que seja bastante modesto e controlado aqui no Congresso Nacional, ele ainda tem esse patrimônio, não tenha dúvida quanto a isso. Mas o governo trabalha para, de certa maneira, esvaziar essa CPI. No entanto, no próximo dia 17, já está marcada uma sessão do Congresso Nacional, aonde pode ser lido, então, o requerimento de abertura dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela é mista porque seria ou vai ser formada por deputados e também por senadores. Ainda que o presidente do Senado leia esse requerimento, é provável que essa comissão só venha a funcionar efetivamente depois do recesso parlamentar. E aí a oposição teme que se perca a questão da temporalidade, ou seja, do tempo, se acabe perdendo no espaço. Quando a CPI for criada, muitos dos aposentados que sofreram prejuízo já tenham sido, inclusive, ressarcidos e, de certa maneira, as denúncias acabem sendo diluídas ou tenham um impacto ainda menor. Também o governo trabalha para tentar garantir a maioria nessa comissão, nesse colegiado de investigação, e isso é bastante possível, porque o governo pode construir, sim, essa maioria. E aí há um temor, inclusive, da própria oposição, porque a gente sabe, boa parte desses desvios, ele começou ainda em 2019 e poderia afetar personagens
personagens envolvidos no governo passado, e há uma tendência de que, se o governo de fato conseguir controlar a comissão parlamentar de inquérito, ou seja, conseguir indicar o presidente e até mesmo o relator da CPI, ela acabe se voltando, inclusive, contra a própria oposição, que é a autora do requerimento aí que trata da questão da criação dessa comissão parlamentar mista de inquérito, que é, nesse momento, a grande preocupação do governo federal. Eu volto com você aí no estúdio, então, Simone. Tá certo, Leandro. Obrigada pelas informações, a agenda toda aí que você trouxe para gente. Bom trabalho, qualquer coisa aciona, né, nos aciona aqui. Leandro, em relação ainda ao IOF, a gente viu o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, falando, né, em reformas estruturais importantes que devem, então, voltar à mesa, né, as discussões, né? Vamos aguardar aí em relação a toda essa pressão que está acontecendo. O Leandro está saindo aqui, eu acho que ele não estava me ouvindo, mas é isso, ao longo da nossa programação a gente vai voltar a falar dessa pressão aí que ocorre em relação ao IOF.